Entendeu? Então, quantas e quantas vezes a gente não vê rixas de família, verdadeiras guerras, inimizades, nos tempos antigos aí, né? Principalmente que tinha aquela coisa de disputa de posse, de terra, e família contra aquela outra família. Então, assim, da onde vem essa ideia? É do você ressignificar, porque o que acontece? A nossa mente, isso eu estou falando de psique, a gente não tem como dar conta, não é que a gente não tem como, a mente não distingue o que é real do que é imaginário. Então, uma vez que você visualiza na sua mente como concretizado, a sua mente entende que é real, entendeu? Então, dá para você escolher fazer dessa forma. Isso é o processo de ressignificar que tanta gente fala. Tem muita coisa, né? A psicologia positiva, que fala, tem vários treinamentos de imersão, mas eu não estou falando disso. O que eu estou falando é de você simplesmente fazer um exercício de ressignificar aquela história, aquele momento. Porque o que acontece? Olha só. Tia Teté tinha medo da tuberculose. Ela já era uma senhora, a doença totalmente perigosa para aquela época, né? Assim, não tinha muitas alternativas, muita gente morria daquilo. Então, dentro da limitação dela, lembra que a gente falou um pouquinho sobre o outro possível? A gente vai falar um pouco mais aprofundado disso hoje. O que o outro pode ser? O que é o outro possível? Aí você começa, inclusive, a aceitar um pouco mais esse outro possível. Porque, assim, infelizmente, o ser humano ele tem a tendência de querer enquadrar. Por exemplo, dá para eu colocar esse celular numa capa redonda? A não ser que ela tenha um encaixe quadrado por dentro e seja assim por fora. Eu tinha uma época que era um beijo, assim, desse tamanhão. Era uma bocona, assim, né? Só que tinha um encaixe aqui, no final das contas. Se não tivesse encaixe, simplesmente ele ia cair. Então, a gente tem muita tendência, pela nossa limitação, de querer encaixar o quadrado no redondo, fazer caber. Isso chama preconceito. Entende? Então, assim, eu parto do princípio da ressignificação aqui da técnica, entendeu? Porque, assim, espiritualmente falando, tem um peso? Eu tenho certeza que tem também. Por quê? Pensa comigo se não faz sentido. Se você está confessando algo diante de Deus, pedindo para Ele te ajudar a limpar aquilo ali, porque você não está dando conta de você mesmo limpar, mas se Ele te ajudar, você quer. Não faz sentido? Com Deus, sim. Entende? Então, assim, é na presença de Deus, na presença de duas testemunhas que sejam de Deus, não é qualquer um assim, vem aqui, não. Entende? Procurar uma ajuda mesmo. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma oração desse tipo com alguém, sem problema nenhum, eu vou fazer junto. Aqui a gente não fez. Nada mais é do que a gente fez naquela primeira aula. É uma oração de se livrar desse peso morto do cadáver amarrado nas nossas costas. Fez sentido? Ou ficou ainda muito... Na verdade, essa atitude é mais para a gente do que isso, o perdão é sempre mais para a gente do que para qualquer outra pessoa. Não, porque o morto não vai fazer nada. Para ele não faz, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. O que vai acontecer? Você, perante você mesmo, você se exime daquilo ali. Você não quero mais isso para mim. Não quero mais carregar esse defunto. E diante de Deus, Senhor, eu escolho te obedecer. O que Deus faz quando você obedece? É isso. Entendeu? Ficou claro, pessoal? Joia. No curso do ODF, eles ensinam assim, né? Eles até pegam uma pessoa que está ministrando, ou alguém mesmo do integrante ali do grupo, como a pessoa que vai liberar perdão, né? A pessoa falando para aquela pessoa que feriu, o pai que morreu. Sim. E faz essa conversa. Sim. Tem uma técnica que chama psicodrama na psicologia, que é bem isso, sabe? Sabe a tal da constelação familiar, que não tem nada a ver com... Pelo menos não deveria, estão misturando com esoterismo, né? A constelação familiar nada mais é do que essa dramatização. Por quê? Porque lembra do consciente e inconsciente? A nossa mente não distingue o que é real do que é imaginário. Se a gente sentar aqui agora e fizer um exercício de reflexão guiada, eu consigo levar vocês a lugares inimagináveis. Mas por quê? Através de técnicas.
entendeu? São técnicas psicológicas. Para a mente de quem está fazendo é real. Você transita, você consegue sentir cheiro, você consegue tocar. Tem a ver com aquele lance de sair do corpo. Não. Que lá não é na mente. Não é essa coisa da hipnose mística, não. É um negócio bem consciente, nada de, entendeu? É nesse sentido. Inclusive, lembra aquele livro? Depois eu vou mandar para vocês, eu vou escanear a parte que fala de fazer uma sessão de cura com a pessoa e eu vou mandar para vocês em anexo, tá? Lembra que eu mostrei os livros para vocês? Tem o que é Oficina de Cura Interior. E um dos capítulos tem todo o procedimento. Aí eu vou mandar para vocês também. Aí, assim, cada um pode adaptar, né, da maneira que vocês têm a prática da igreja de vocês, mas sempre na direção do Espírito Santo, né? Óbvio. Beleza? Podemos? Ficou dúvida ainda? A Silvana fez. É um laboratório, né? Tem a acabei de falar pra você, assistiu. Quando ela A pastora representando. De sábado de manhã? Não assisti. O curso do foi no primeiro dia. Não, acho que foi. Não assisti. Vamos lá, então, pessoal. Gente, bora aqui, ó. Por um intervalo, só 30 minutos. Bora lá que eu preciso correr. É isso aí. Depois vai pro shopping. Vamos lá, então. A Violeta, que é a minha fiel escudeira. João 20:23. Lê para nós, Violeta. Leio sim. Por favor. João 20:23. Não, claro, obrigada. Não está aqui na possível. Tá, sim. Aqui, ó. Aqueles aos quais perdoados aos pecados, os pecados são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoados, se-lhes ao retirados. Serão retirados, perdão. Não é retidos? Retidos, perdão. Então, é como se o pecado ficasse retido, entende? Agora, quando você zerou, tá? Que é nisso que a gente vai entrar agora. Então, quando que a gente deve pedir perdão? O tempo todo. Já acorda pedindo perdão, não sei porque eu tô apanhando, mas você sabe que eu tô batendo, sabe aquela história? Vai pedindo perdão, né? Porque alguma gente vai aprontar, nós somos pecadores, fomos concebidos em pecado. Não tem como não pecar, né? E aí, o que acontece? Os entulhos, eles vão ficando por esse caminho todo e vai virando uma via de dois sentidos, de mão dupla, né? De uma tortura tão grande para ambas as partes. Por quê? Fica aquele rancinho, aquela coisa meio desagradável, né? Então, não é melhor a gente se livrar de uma vez por todas dessas coisas, né? Então, não carregar o morto. Estou fazendo assim, que foi a Elaine, né, que falou com a gente sobre isso. E assim, uma coisa muito importante, quando a gente interrompe esse ciclo, a gente para com a tendência de querer ficar justificando o nosso próprio erro no erro do outro. Porque quantas vezes a gente chega assim, eu não sei vocês se aqui é assim, mas lá em Jundiaí, quando os maridos e as mulheres vão conversar, porque fez alguma coisa que não devia, fala assim, mas também, você me perdoa, mas é que assim, você fez aquilo pro outro, pede perdão e só. Por quê? Porque se você for querer falar o porquê que você está justificando, não está pedindo perdão. Já começa de criança, né? 2 filhos, então, mas é porque ele fez isso, mas é porque ele fez aquilo. Passa um pouquinho mais longe. Onde vocês estão? Mas eu não falei que não era para comer do fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente que me enganou. Entendeu? Só que ele não vigiou quando ele devia estar lá na autoridade de sacerdote. Ela, teimosinha, foi lá e quis dar uma de autossuficiente independentona, porque a empoderada não queimou um sutiã lá, mas ela deve ter queimado umas parreiras. Entendeu? Se ela é independentona, não é não? De certo queimou umas parreiras. Eu falei que a independentona não queimou sutiãs.
Para dar uma de feministona, de mulherzona poderosa. Umas parreiras, aquelas de folha de uva lá. Não é parreira? Posso explicar por que ela fez isso? Meu, É. eu já expliquei para algum. Porque a serpente chegou nela e falou assim, come que emagrece, amiga. Não, eu já sabia. Eu sou gordinha, sabe quantas vezes eu já escutei essa piada? Pelo amor de Deus, viu? Vamos lá, couraças da alma, pessoal. As couraças, lembra dos mecanismos de defesa? Mas não precisa lembrar muito profundamente para vocês não ficarem com raiva, só um pouquinho. Os mecanismos de defesa que a gente vai desenvolvendo para sobrevivência, tá? Para que seja, para a gente ter uma defesa mais saudável da nossa mente, da nossa psique. Mas também elas nos aprisionam e esse processo de reciclagem, num primeiro momento, a gente precisa trazer tudo isso para fora, né? É como se fosse uma casca de ferida. Não tem ferimento que tem que arrancar a casca, espremer toda aquela sujeira que está lá dentro para poder tratar? Tem processo que é assim de perdão, né? E vai ser anos, não vai ser um dia ou outro. Até porque tem desafeto que é um espinho na carne que ele fica... E tem pessoas que a gente não pode evitar, lembra dos incontornáveis? Que a gente vai ter que aprender a lidar com eles, né? Ou pelo menos em algum grau, ou pelo menos em algum momento, né? Resistimos em liberar perdão. Por que a gente resiste em liberar perdão? Tem alguns motivos aí que, se a gente for ler, porque a gente pensa que se a gente perdoar, o outro vai manipular a nossa vida. Esse é o primeiro passo. Porque é como se a gente estivesse ali cedendo, como se a gente fosse fraco, na verdade, né? Porque pensamos que se escolhemos o caminho do perdão, necessariamente vamos desistir da justiça. O certo é isso mesmo, né? Se for pensar, porque a justiça vem de onde? Quem é o justo juiz? Não é? E falta de fé, né? Pois é. Por quê? Se você sabe que Deus está no controle, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E vamos lá, quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que creem nos meus mandamentos e os guardam. Esses são os que me amam. Então, vamos juntar tudo? Tudo coopera para o bem daqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Simples assim. Porque confiar que Deus não mandaria você fazer algo que fosse ruim para você, né? Com certeza. Deus tem o melhor. Se ele fez o que ele fez com Jesus, né? Se ele permitiu tudo que foi feito através da vinda de Jesus, por amor de nós, gente. Oh, meu Deus, que Deus é esse? Eu falei hoje, acho que já umas 500 vezes essa frase, vou falar de novo. Ai, se não fosse a graça e a misericórdia. Mas nesse caso também, a gente tem que considerar que a gente vai lidar com gente que não conhece Sim. Deus e que não confia, não tem fé. Então, a gente tem que ter uma abordagem que vai convencer as pessoas Sim. a respeito dessa necessidade do perdão. Uhum. Nesse caso, é a liberdade dela mesma para com ela mesma. Né? Exatamente, porque o livre-arbítrio foi dado para nós e para ela. E cada um só pode dar aquilo que tem. Lembra do recipiente? Se eu chacoalhar isso aqui, o que derrama? E se fosse uma Coca-Cola? O que ia cair? Assim, mas a pessoa não merece o perdão. Por que eu vou dar perdão para eles que não merece? E não é o caso da pessoa merecer, é o caso de você merecer. Pelo mesmo motivo que você não merecia, Jesus veio, né? Isso é claro para nós. Mas a pessoa que não sabe o que foi o sacrifício de Jesus, e nós vamos falar sobre tudo isso até o final da aula. Mas eu não creio. Eu vejo que tem momentos que a pessoa prefere, eu vou morrer junto com a pessoa, tá bom. Eu prefiro morrer junto. Prefiro morrer, mas meu orgulho é meu troféu. Prefiro morrer, né? Meu orgulho é meu troféu. Se não crer, tem caso. É a história do Jonas. Deus fugiu de Deus porque ele não queria ir para E onde que ele foi vomitado? Onde ele foi vomitado? Lá. Aí foi, falou, sentou embaixo da árvore, lá, sentou lá, só porque tô vendo Deus destruir. Deus não destruiu. Eu sabia que o senhor era de coração mole, né? Meu Deus. Então, o senhor ia perdoar. Ele estava com raiva daquele povo. Raiva. E a raiva cega. Que Deus a raiva cega. A ira, a falta do perdão. Por que Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel?
Inveja. Raiva. Por quê? Não foi inveja só, foi ira. Por quê? Porque ele viu o outro ser aceito e ele ser rejeitado, onde já se viu. E o meu senso de justiça própria? Não é justo comigo isso. Só que ele não foi lá ver o que o outro semeou, né? O coração, né? Voltado. Então, vamos lá. E 3, porque achamos que significa abrir mão do nosso senso de amor próprio. Olha lá. Favorecendo a passividade, omissão, covardia praticada contra nós. Não, eu tenho que me vingar, eu tenho que dar o troco na mesma moeda. E foi isso que Jesus nos ensinou? Ou ele nos ensinou que não se deve pagar mal com mal, né? Da outra forma. Justo. 4, porque somos naturalmente egoístas. E 5, porque entendemos que perdoar significa não colocar. Isso é verdade? Não. A gente acredita que se a gente está perdoando, significa que a gente não está colocando limites, isso é verdade? Tem como você endurecer sem perder a ternura? Tem. Gente, é só você limitar. Lembra que a gente veio falando já umas 2 aulas atrás sobre aquelas pessoas que não dá para conviver da família, que ela já estragou 5 Natal? Vai estragar o 6º se você convidar. A escolha é sua. Vocês pensam que não tem gente assim? De primeiro grauzinho aqui, ó, mesmo sangue. Tanto do lado meu, quanto do lado do meu marido, inclusive. Somos premiadíssimos. Precisa de ver, que delícia. Exatamente, por quê? Porque se trata de seres humanos. Entende? E aí que você precisa ver... Olha, tem um curso que eu fiz, quando logo que eu comecei na faculdade, isso há alguns anos atrás, que falava assim, chamava Joganálise. Eu me lembro muito bem que a frase que ficou marcada nesse curso para mim, ele falava assim, ó, tá de bom tamanho para você? Porque a gente trazia, né, através de jogos lúdicos, a gente trazia problemáticas, discutia e tal. Aí ele falava, está de bom tamanho para você? Então, tudo, eu queria deixar essa frase para vocês também, porque ela mudou muito minha vida. Porque reclamar, sentar, fazer bis, espernear com Deus, adianta? Resolve a nossa vida? E se você refletir se está de bom tamanho para você tomar uma decisão a partir disso? Muda o seu resultado? Sem dúvida. Então, tem aquela pessoa que fica me desvingando ali. Mas, está de bom tamanho para você? Ou você precisa dar um basta? Ou você... Não, e eu não estou falando dar um basta de vamos pro fight, né? Estou falando de estabelecer esse limite mesmo. Sabe quando você passa o risco aqui e fala, amigão, ó, daqui para cá? Não. E às vezes a gente tem que fazer isso com o filho. Às vezes a gente tem que fazer isso com a esposa, com o esposo. Porque às vezes a pessoa está num momento tão difícil que ela não está tendo noção de que ela está invadindo o espaço alheio. É importante estabelecer o limite, né? Mas vamos lá, senão viajemos. Não vai brigar não, hein? Tá terrível, hein? Vamos lá, então. Então, e essa raiva... uma coisa também, que é muito comum, a raiva se transformar numa indiferença, sabe? Assim, nem tô ligando. Tá? Tá sim. Ai, que vem de baixo não me atinge. Então, atinge sim. E assim, sabe aquela questão de você pedir perdão ou perdoar o morto? Cai na mesma conduta. Ai, não me atinge. Você tá varrendo tudo para debaixo de um tapetinho do inconsciente, que uma hora, de tanto você engolir, de tanto você suprimir, vai virar sintoma. Entendeu? Vai virar sintoma. E eu vou ficar feliz, porque meu consultório vai ficar cheio, vocês pagam, tá tudo bem. Mentira. Eu vou ficar muito triste, porque daí eu vim aqui, já fiz 6 anos, vocês caíram nessa cilada? Não dá, né? Vai atender convênio com a professora. Ouviu de ladrões. Fizeram da casa do Senhor comida de ladrões. Então, gente, o que a gente precisa ter muito claro? O que é a mágoa? Mágoa é má água. É um esgoto que uma hora... Eu falei isso na primeira aula. Esse é mesmo o significado de mágoa, da mágoa. Mágoa é uma má água. Por quê? Ela fica correndo ali dentro do nosso organismo, uma hora ela vai se alojar. Você nunca viu ninguém morrer de câncer? Sim. Porque não perdoou?
Você conhece alguém que não perdoou e morreu? Sim, já vi gente que Por conta perdoou disso? e foi curada do câncer. Justo. Não perdoava a mãe, orou, liberou perdão à mãe morta e ela foi curada do câncer. Aconteceu em Piracicaba. Eu tenho certeza disso. Conheço uma história parecida. Quando escolhemos o caminho do perdão, dizemos, Senhor, tua é a vingança. E ele responde, como está lá em Deuteronômio 32, 35, minha é a vingança e a recompensa. Então, nós temos, inclusive... Isso não está escrito. Ah, não. Tá sim. Virou a página, né? Tá sim, tenho certeza. Virou a página. Pronto, assim. Lógico que tá. Estou seguindo meu script aqui para não me perder. E ainda assim eu dou umas viajadas. Também, meu vizinho, ó, tava quietinho. Então, pessoal, ó, crescimento. O crescimento, ele vai se dar através de duas pernas aí. Pensa no crescimento assim, ó, indo para frente, caminhando, né? E elas vão se apoiando, se alternando na onde? Na perna do amor e da verdade. Como assim? A gente precisa entender o seguinte, a verdade, ela vem e confronta a gente. Então, às vezes, a gente quer dar uma de politicamente correto, de não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, para de mentir para você. Para de mentir para o outro. Sabe por quê? Conheceis a verdade, ela vos libertará. E aí, se você ficar cultivando uma mentira, você mesmo que está se aprisionando. Ai, tá tudo... Não tá tudo bem. Não está. Tá bom? Vamos parar de varrer coisa para debaixo do tapete. Eu tô aqui diante de pessoas... Pode falar. E quando a gente tem um temperamento de que não consegue muito, sabe aquela coisa de apaziguar, não consegue muito falar, o que a gente faz com tudo isso? Pede ajuda para Deus. Porque, sabe o que acontece? Não, é sério mesmo. Eu melhorei, tipo, 300% do que eu era. Porque eu, para grudar nego pro cabelo, era... Entendeu? Sanguínea colérica, pense. Com essa energia toda que vocês veem aqui. Eu só não tenho fleumático. Nem no branco dos olhos. Não tem. Tenho certeza que essa parte não tem. Então, o que acontece? Eu tive que desenvolver habilidades, né? Então, assim, ó... Controle, né? Eu parto do princípio que existe... É domínio próprio aí. Isso. Domínio próprio. O fruto do Espírito. Porque não é frutos do Espírito. É um fruto com vários gominhos. E ali, ele coloca 9, mas tem muitos mais. Não é só aquilo ali. Aquilo ali é só porque a gente é meio cabeção e não dá conta de entender toda a diversidade, a grandeza que o Senhor tem para nós. A grandeza que é a nossa mente. Então, ele faz um resuminho ali, mais ou menos, que a gente não dá conta nem dos 9, para nos animar a gente, creio eu, porque Deus tem misericórdia, né? Então, é assim, ó. Quando você não tem um temperamento, a gente precisa buscar aprender a desenvolver o nosso autocontrole. Por quê? O que Deus chama de livre-arbítrio, né? Escolhas... Na verdade, assim, o livre-arbítrio você pode escolher se você quer ir para lá ou para cá, se isso vai dar em coisa ruim, paciência. Mas, na psicologia, a gente chama de capacidade de escolha. Funcional, inclusive, né? E ecológica para todo mundo. Quanto mais ecológico você for nas suas escolhas, melhor. Porque, olha só, para e pensa comigo. Ah, mas eu não consigo, e aquela pessoa me tira do sério. Eu vou lá e vou dar uma nela. Aí você vai dar uma nela. Só que quem te convence quando você faz alguma coisa? Responde para mim. Foi a Mara que perguntou, né? Quem que te convence do pecado, do juízo e da justiça? E aí, você foi lá, fez alguma coisa que a pessoa respondeu mal, na hora você falou, tomou. Mas dali a pouco o Espírito Santo começa a falar, bonito, né, filhote? Bonito. E aí, como que você fica nessa história? Quem que ficou mal? Eu. Valeu a pena? Com certeza. Não. Você ainda vai ter que pedir perdão. Então, vale a pena você aprender a se controlar, né? Mas no meu caso, a situação é contrária. Eu não consigo falar. Entendeu? Sabe aquela história de querer apaziguar, apaziguar, apaziguar? Sei. E aí, o que eu não consigo tipo assim, me ofendeu, falar, poxa, você me ofendeu, tal. Aí eu não, eu seguro para mim
e a coisa vai somatizando aqui, entendeu? Entendi. É o contrário, Então, não é de explodir, é de então implodir. então você vai precisar, senão você vai explodir mesmo. Você vai precisar aprender a estabelecer essa risca. Sabe? Desenha a risca imaginária e, por exemplo, você vai ter que aprender a comunicar isso. Por exemplo, não precisa me dar nomes, nada, de que quem é o ofensor, nada. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem uma filha, que essa filha, ela fala do jeito que ela quer, que ela faz do jeito que ela quer com você. Primeira coisa que a gente precisa entender, que isso é muito sério, principalmente para a geração que nós estamos vivendo, mimizenta que nós estamos vivendo, tá? As pessoas só fazem com a gente... Olha todo mundo aqui para mim, que é muito sério isso agora, não quero ninguém olhando para o outro lado. As pessoas só fazem, vou olhar dentro do seu zoinho aqui, ó. As pessoas só fazem com vocês aquilo que vocês permitirem. Simples assim. Se você permite, ela vai fazer, e vai fazer pior, e vai continuar fazendo. Mas você precisa arrumar meios que não precisam ser reativos, porque, inclusive, uma pessoa que ela fica ali, naquela necessidade de ferir, é porque ela está ferida, a gente já falou bastante disso aqui. Só que se você se confronta, se depara com uma situação dessa, você tem que ir dando uma observada, vai dando uma sondada, o que funcionaria para você reverter essa situação. Por exemplo, uma pessoa que ela é colérica, se eu chegar com ela gritando, ofendendo, tacando o dedo na cara dela, eu vou ganhar um soco. Não é? Agora, se eu usar com ela um negócio que está na Bíblia, em Provérbios, desvia o furor. A resposta branda desvia. Oi? E a palavra dura suscita ira. Sabe por quê? Ninguém gosta de levar bronca. Mas se você... assim, eu quero dar uma dica. Agora eu vou fazer um recorte do meu curso de coach, tá? Sai a psicóloga, vamos entrar coach. Quem são as pessoas que têm resultado na vida? São aquelas que aprenderam a fazer perguntas. Dica de ouro, tá? Essa é a dica do milhão desse curso, desse módulo. Por quê? Se você aprender a fazer perguntas, toda vez que você afirma, você passa para o lado da arrogância, né? Inclusive, tem muita gente que acha que autoconfiança é arrogância. Eu mesmo tenho alguns posicionamentos que eu já tive em treinamento, tá? Nossa, que arrogante. Não, eu não sou arrogante. Eu sei o caminho que eu percorri. Eu sei quantos cursos eu fiz. Eu sei quantas dores eu passei. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto, que ela fala: antes de você me julgar, calça os meus sapatos, percorra os caminhos que eu percorri. Ainda vou acrescentar, chora as lágrimas que eu chorei sozinha, se recupere sozinha da sua primeira depressão com 7 anos de idade, da segunda aos 15, da terceira aos 21, e tantas outras coisas que aconteceram. Entende? Eu sou uma sobrevivente, eu sou uma improvável. Então, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber quem sou eu. Em Cristo, a minha identidade. Eu tenho que saber. Porque as experiências que eu tive com Ele, nesses anos todos, inclusive quando o inimigo, com 1 ano e pouco, ele tentou me matar, eu lembro das unhas, da mão, era um esmalte assim, ó. Era uma mão assim que me puxava com veneno, que tinha arrebentado lá. Meu pai era químico têxtil. Com 1 ano e pouco, o inimigo já estava usando espiritualmente uma imagem de uma mulher me puxando ali em cima daquele veneno. Entende? Eu sou uma sobrevivente, e todos nós somos. Inclusive, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, até biologicamente falando. Quantos trilhões nós vencemos? Na corridinha lá, pro útero da mamãe. Entende? Milhões. Nós vencemos. Você falou que a pessoa fere, ela está ferida. Sim, ela está machucada. Quando a pessoa fere, por exemplo, vamos supor, você falou da filha com a mãe aí. Uhum. Essa filha fere a mãe porque ela está ferida com a mãe? Às vezes, sim. Ou não tem nada a ver? Às vezes ela fere porque ela está ferida com a mãe. Às vezes ela fere porque ela está ferida mesmo, ela quer se vingar no mundo. Às vezes ela está só simplesmente querendo uma atenção da mãe. Filho também, dependendo da idade. Às vezes não é nem a idade, é limite. Precisa de limite. Porque quando você põe limite no filho,
Esses dias a minha Elô, ela foi subir assim na mesa, subir do cadeirão, eu falei, Heloísa, não faz assim, fiz assim para ela. Ela fez, para mim. Aquele cotoco que vocês viram aqui. Eu, fiz mais forte, ela, para mim. E ela entendeu que eu estava dando bronca. Então, é a idade do testar o meu limite já agora, entende? E se eu rir, já era, né? Fiquei com vontade, né? Eu acho assim, né? Uma coisa que a gente tende como pais, né? Principalmente, por exemplo, no meu caso, que tive uma infância meio difícil, um relacionamento não tão, assim, tão fácil. Vamos por assim, a gente tende a, quando ter filhos, achar assim, não quero ser amigo dos meus filhos. Sim, sabe qual que é? É um grande erro, porque eu acho Sim. que primeiro você tem que estabelecer a autoridade. Eu Sim. sou mãe, você é filho, para depois se conquistar a amizade. Eu vou te falar o que está escondido por detrás disso. Existe um pensamento até meio que coletivo. Sabe aquele projeto coletivo que eu falei do marxismo e tudo mais? Eu realmente creio nisso. Que existe um coletivo, um inconsciente coletivo, que quer nos ensinar, nos incitar a viver da seguinte forma. Tudo que eu vou fazer de tudo para o meu filho, porque tudo que eu não tive, ele vai ter. E eu não quero que ele passe o que eu passei. Viu? Hello. Inclusive, o que você passou te fez ser quem você é hoje. Inclusive, o que você não tinha te fez buscar. Então, valorizar o que eu tenho hoje. Exatamente. Esses dias eu até postei no Instagram, inclusive, se vocês quiserem seguir lá, Lenico Mini Hortense. Que de vez em quando eu ponho algumas coisas assim, às vezes eu ponho umas coisas nada a ver, vocês vão ver que eu sou de carne e osso, tanto quanto qualquer um, né? E eu sou uma pessoa de verdade, eu vivo que eu prego e prego que eu vivo. E eu até publiquei, depois eu mando para vocês o videozinho. Eu mandei o vídeo para vocês, dos homens fracos e fortes. Não mandei no grupo? Você mandou do vaso lá Não, semana passada eu não mandei? Dos meninos atravessando a poça? Não. Não? Mostrou. Não. Postou sim. Dos meninos atravessando a poça. Não sei se foi você, eu vi. O cara vem andando, né? E o cara vem andando de chinelão e atravessa. Então, tempos... Você postou no Instagram. Isso, que os tempos difíceis fazem homens fortes, os homens fortes... Homem raiz e homem Nutella. Isso. Leni, professora, desculpa. Sim? Quando você estava dizendo, né, sobre as perguntas, eu já ouvi sobre isso, né? Faça perguntas. Como assim faça perguntas? Você precisa aprender a fazer... Quando a gente faz o curso de coach lá... quando você faz o curso de coach, você aprende que é PPS. Anota aí, PPS. Vou dar curso de coach para vocês agora. Perguntas poderosas de sabedoria. Não é qualquer pergunta aleatória. É você aprender a fazer pergunta que faça o outro pensar, refletir. Sabe aquelas perguntas que a avó da gente faz com aquela sabedoria que você fala, dá até uma vergonha alheia? Esse tipo de pergunta. Por exemplo... Mas para nós ou para os outros também? É isso que inclusive para você, começar de você, mas fazer para os outros também. Por exemplo, nesse caso que a Mara falou, né? Não consigo me posicionar e tal. Por exemplo, vamos voltar no caso de uma filha, por exemplo. Filha, eu entendo que você está frustrada, mas você já parou para pensar que talvez esse não seja o melhor caminho da gente estabelecer essa conversa? Eu queria saber assim de você. Tem alguma coisa que eu poderia te ajudar, que faça te sentir melhor? Entende? Porque assim, de verdade, eu passei assim... Vou fazer um parênteses bem rapidinho, contar para vocês. Um resuminho aí. Eu comecei a namorar o pai do meu primeiro filho, totalmente fora da palavra, totalmente fora dos padrões da palavra e tal. Em um ano a gente se separou, a gente brigava muito porque eu estava em depressão, ele também era difícil, os dois imaturos e tal. Em um ano a gente separou, só que acabou voltando e nessa volta eu engravidei. E nessa que eu engravidei,
continuou esse conflito, e eu não tinha Deus. Na verdade, era assim, eu não me separei porque faltava amor, porque teve traição, não me separei por nada disso, eu me separei por pura imaturidade de ambos, sabe, a incompatibilidade de gênios? Naquela época estava na moda, fala isso, não sei se ainda está, ou se já ficou demodê. Mas isso há 17 anos atrás, meu filho tinha 1 aninho, né? E aí, o que aconteceu? Nesse período todo, eu tinha que construir minha vida, eu precisava me formar, eu precisava trabalhar. E eu não pude estar ali presente. Só que o pai dele já era formado. Ele já tinha uma ótima profissão, inclusive, quando eu o conheci. Então, ele ganhava muito bem, já estava muito bem estabelecido, veio de São Paulo para trabalhar no interior. E o que acontecia? Para mim, eu ainda estava... Quando eu engravidei, eu estava no 2º ano, eu estava no 3º semestre da faculdade, tinha toda a faculdade pela frente, ia vir por ali um parto, ia vir por ali toda uma adaptação de mãezinha, que a gente sabe, as meninas sabem como que não é fácil puerpério, né? Então, imagina todo esse contexto. Aí, quando esse bebê tinha 1 aninho, a gente realmente rompeu. Aí a minha vida ficou um pouco pior do que já estava. Eu só ficava dentro de casa chorando, 1 ano e meio ali trancada, e foi ficando cada dia mais difícil, cada dia mais difícil. Aí chegou um dia que eu precisava dar um basta nisso. Só que o que aconteceu? Eu tinha tanta dor, eu estava tão machucada, e eu fui tão julgada, tão tudo, e tão mal acolhida. Quem me acolheu foi minha mãe. Mas as outras pessoas eu não senti acolhida. E ainda senti umas críticas lá da mãe também, né? Porque a mãe era bem crítica. Mas, enfim, era a limitação dela, tadinha. Aí, o que aconteceu? Nesse processo, eu tive que me virar para encontrar qual que era a verdade verdadeira. Eu comecei a buscar loucamente. Aí foi quando eu conheci a Mary Kay, aí depois, dentro do evento da empresa, eu me converti com uma fala, acho que eu já contei isso para vocês aqui, né? Com uma fala de uma palestrante, que foi a que mais vendeu naquele ano, e eu comecei a buscar quem que falava daquele jeito que ela falou, porque quando eu via aquela coroa na cabeça dela, eu falei, Deus, quero isso também, como que eu faço? Aí ela falou, antes de mais nada, ao Senhor toda a honra e toda a glória, e ali o Senhor me arrebatou, tive uma experiência incrível com ele, que surreal, que num outro momento, se vocês quiserem, eu conto, para não tomar muito dano. E aí, nesse momento, eu comecei a buscar quem que falava Senhor, toda honra e toda a glória, e porque eu já tinha ido em tudo quanto era coisa, né? Mas, enfim, para encurtar a história. Nesse processo todo, eu precisei cuidar de mim. Isso levou bastante tempo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei ausente emocionalmente como mãe. Eu era uma irmã mais velha. Imagina um rombo na vida desse menino que nunca mais vai voltar. Só que Deus é tão tremendo. O Deus que eu sirvo, ele é tão vivo, que tudo aquilo que eu passei, que vocês me viram chegando aqui de meia de trombose, toda costurada, toda, né, daquele jeito. Sabe quem que cuidou de mim? O meu filho. Porque a gente estava em pandemia. Ele tinha acabado de perder a avó dele, que era a mãe dele. Olha como Deus é perfeito nos detalhes. Sim. Até os 10. A gente morava os 3 juntos. Aí eu me casei, né, com meu esposo agora. Ele tinha 10 anos. E eu levei ele junto comigo, né? Ah, não vai ficar com vó, não. Vai comigo. Agora nós vamos construir a família que tinha que ter sido lá atrás e eu não dei conta. Eu não, mas o Senhor resgatou. Irmã do céu, se eu falar para você, o que é esse menino? O homem que eu vi se transformar. Então, não tenham medo de expor os seus meninos, não. No fogo, sabe por quê? Olha só, um dia, esse menino me dá um desespero, olha só. Vou contar só essa história, nós vamos pro... Agora eu já estou de olho, só 2 minutos. Um dia ele foi abrir sabe aqueles galões de água daquele grandão? Ele assim, ó. Assim, ó. Sabe quantos anos ele tinha? 17. Eu fui pro quarto e comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu acabei com a vida desse menino. Estudei tanto, fiz tanto curso, ajudei tanta gente, tanta família lá fora,
as famílias das minhas consultoras, eu não estou fazendo nada aqui dentro. Olha o cara que eu estou formando. Só que quem não precisa fazer, não faz. Ele sempre foi um mimadinho da avó, meu, de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Bom, resumindo, o que aconteceu? Meu marido precisava trabalhar, né? Porque ele é gerente, tem o povo lá da empresa que ele tem que responder para cima, para baixo, para o lado, para o outro, né? Então ele não podia ficar cuidando de mim. A gente, em pandemia, não podia receber visita da minha irmã, das outras pessoas, podia trazer Covid para mim, para a nenê que era prematura. Não podia ficar exposta a essas coisas, e ela já tinha tido problema no pulmão na UTI. Então, quem que cuidou de mim? Quem que cozinhava, lavava, passava, lavava banheiro? Quem fazia tudo? Ele virou um homem em meses. Então, minha gente, se a água bater no bumbum, deixa nadar. Filho precisa de limites, sim. Filho precisa, sim, de não. Entendeu? E quanto mais honesto e sincero eu sou com ele, eu não sou amiguinha dele. Tipo assim, uhul, vamos aí. Mas eu sou muito aberta. Ele pode falar o que ele quiser. E eu tenho certeza que ele fala tudo para mim. Tem coisa que ele não fala pro pai dele, tenho certeza. Mas para mim ele fala. Por quê? Porque eu não julgo. E às vezes ele vem, esses dias ele falou assim, ai mãe, fui convidado para já tá até pago, uma viagem que eu ia aí, num tal de um lugar que tem uns procedimentos meio duvidosos. Aí eu falei assim, de jeito nenhum, não sei o quê. E não. E assim, nessa postura meio rindo. Falei, filho, eu não vou fazer isso. Você tem 18 anos. Eu já te dei toda a instrução. Você sabe quem é o Senhor. Você sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. E eu não vou falar se você pode ir ou não. Você vai decidir. Sabe por quê? Porque não vai adiantar. Eu, com a idade dele, minha mãe falava, não, eu ia escondido. É até mais gostoso. Adrenalina na veia. Essa idade, gente, vocês nunca tiveram hormônio, não. E o que rima com hormônio? Professor. Entendeu? 8h31. Já está em 8h32. Obrigada, Cassi. Pessoal, então é isso. Limite. Vamos fazer intervalo. Vou fazer inveja para vocês. Partido PPS. Não, perguntas poderosas de sabedoria. Porque assim, ó, uma pergunta aleatória, nada a ver, não faz diferença na vida da gente. Mas uma pergunta que coloca você mesmo para se refletir e coloca o outro para refletir, ela vai exercer. Vamos lá, pessoal. Ela vai exercer um poder tão grande na vida de influência, tanto da gente com a gente mesmo, quanto da gente com o outro, porque às vezes a gente só vai aceitando as coisas. Porque é isso que é o marxismo. Vamos pegar o gado, incutir uma mentalidade ali que eles não se refletem, os altos intelectuais refletem, decidem, governam, movem, fazem tudo. E a galera que está por baixo vai obedecendo. E a gente acha que porque a gente vive num lugar onde a gente supostamente tem a democracia, a gente ali não é, não. Vocês não têm noção quanto nós somos cauterizados, aprisionados mentalmente. Vocês não têm ideia, tá? Vamos intervalinho rapidinho? Qual que é os temperamento que mais tem dificuldade de perdoar? Não tem nada a ver. Não tem sim. Melancólico. Porque fica remoendo, né? O colérico, ele é nervosão, só que o sanguíneo, ele explode na hora, mas também daqui a pouco ele nem lembra. Não se trata nem de... Ele nem lembra. Agora, o fleumático o fleumático é assim, ele é mais calmão. A tendência é um pouco maior que esses outros dois primeiros. Mas o melancólico é aquela ruminância. Mestra, com licença. Tem mais? Fleumático e melancólico. Tem mais? Fleumático não, fleumático. Ainda que delícia. É um café ou suco? Café. Melancólico, né? Mas eu falei, ela só disse,
do cantinho ali, ó. Vamos nós. Então, vamos lá. Lembra que a gente falou da verdade do amor, das duas perninhas? A verdade, ela confronta. E com isso, a gente sente essa necessidade dessa melhora da nossa autoimagem diante de nós mesmos. Por isso que é tão importante a gente aprender a fazer pergunta. A começar de nós. Ser sincero mesmo com a gente. Será mesmo que não está afetando? Será mesmo que eu não podia estar vivendo uma vida melhor? Será mesmo que eu tô assim tão bonecão cristão? Tô paquitão, gospel, né? Então, é muito importante que a gente se confronte todos os dias, porque é só assim que a gente cresce. Tem que tirar, varrer do inconsciente de volta, né? Essa coisa toda que tá lá, nos ferindo sem que sequer a gente saiba, às vezes, né? E o amor? O amor confirma, ele edifica, ele fortalece, melhora também a nossa autoestima e o nosso amor próprio. E assim, então eu vou virar o vaidosinho da estrela? Não. A autoestima não é nesse sentido. A autoestima, quando eu falo muito, e vocês podem ter certeza, se vocês me acompanharem nas redes sociais, se vocês forem em cursos que eu for ministrar, vocês vão me ver falar muito de autoestima. Sabe por quê? Tem um louvor que fala assim, ó. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Repete. Quem Deus liberta. Vamos ver quem canta e quem não canta. Livre enfim será. É nova. É do Hillsong. Sou filho de Deus, sim, eu sou e cada um de vocês é também, entende? Então ninguém pode roubar isso de nós, a não ser que você permita, porque tem um carinha que ele vem para roubar, então, e aí ele vem, sabe o que ele vem? Roubar a nossa fé. Primeiro que ele faz, ele rouba a nossa fé. A segunda coisa que ele faz, ele mata a nossa identidade. Ele quer fazer a gente acreditar por A mais B, que a gente não merece, que a gente não é digno, que justo você... Quem nunca ouviu isso? Soprando ali. Entende? Justo você que isso, aquilo. Por isso que ele é o acusador. Entende? E aí o que acontece? Quando você tá lá bem capenguinha, bem... cocô do cavalo do bandido em pó. Ele vem só dar uma rasteirinha, pronto. Ele te derruba, ele te destrói, pronto. Matou, roubou e destruiu. Exatamente assim. Por quê? Lembra que a gente falou? Alguém tropeça em montanha? E no pedregulho? Ele trabalha sutilmente, ele é astuto. Ele é sorrateiro, né? Então, o que a gente precisa entender nesse contexto? A verdade é tão importante quanto o amor. O amor é tão importante quanto a verdade. Só que a verdade sem amor, ela fere. A verdade colocada sem amor, que é essa palavra dura, que incita a ira. E por que a palavra branda dissipa o furor? Porque quando você entende que a verdade sem amor fere e amor sem verdade adoece, e o que seria isso? Por que o amor sem verdade? Fica aquela bajulação, aquela... Sabe? Humor, né? Bajulação. Adoece. Isso cria até, às vezes, uma codependência, porque às vezes um é carente e o outro fica alimentando e fica essa coisa que nada a ver. Vamos ser de verdade, né? Afinal, ela liberta, né? Sim. Aí, assim, o que eu quero convidar vocês hoje, que é nosso último encontro? Que vocês vivam o lifestyle. Não tá na moda? Hashtag lifestyle. Eu quero que vocês vivam o lifestyle, o estilo de vida de Jesus. Sabe por quê? Ele ensinou que nós devemos ser tão verdadeiro, que quando precisar confrontar, vai ter que confrontar. Mas pode ser com amor. Não precisa se arrebentando tudo, né? Mas ele foi lá e desceu a madeira no templo e chutou tudo.
Para vocês verem se ele fez isso. Não estou encorajando ninguém a entrar no MMA com a família, nem nada. Mas lembre-se sempre do limite. Essa passagem aí, tem gente que acha que Jesus bateu nas pessoas. Não, Jesus ele quebrou as coisas, né? É. Sim. Fez ali a justiça com amor. Sim. Ele amou sendo duro. Sim. Mas nunca encostou em ninguém. Exatamente. E aí o que acontece? O que a gente precisa entender? As pessoas, elas são presas emocionalmente de forma errada. Às vezes com raiva, às vezes de maneira reativa, magoada. Então, fica naquela defensiva, se torna uma pessoa até vingativa. Deixa, mas lá na frente... A vingança, Um dá voltas. Então, e realmente ele é. O mundo realmente dá voltas. É verdade que dor de barriga não dá uma vez só. Então, já que é assim, larga. Entende? Larga. Larga a mão disso, sabe? Desentulha. Desapega, Luiz Inácio. Não tinha um trem assim, não? Esses tempos aí de um memezinho, acho que de alguma coisa de comédia, sei lá, alguma coisa assim, né? Que falava do Lula desapegando. Bom, não vamos entrar na política que vai dar ruim. Não. E aí o que acontece? Quando você vai pelo caminho do perdão, por essa escolha, é uma decisão, lembra? Cortar fora, decidere. Você consegue olhar para tudo isso com mais clareza. Porque, assim, de verdade, se você continuar deixando as tuas emoções te dominarem, te regerem, onde você acha que você vai parar? Vai ser quente, hein? Provérbios fala que assim como uma cidade sem muros é um homem que não se domina. Né? Exatamente. E uma cidade sem muros sem proteção. É sem proteção e também você é invadido e sai invadindo. Não tem limite. Entende? Por isso que é tão importante a gente entender. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Entende? Você não precisa ser o brigão, você não precisa se revidar, mas você pode estabelecer limite. Aqui não. Ah, mas como que eu faço isso? Ora que Deus vai te dar. E assim, uma oração poderosíssima que eu aprendi lá atrás, que a gente tem que pedir para Deus. 3 coisas: sabedoria, discernimento e estratégia. E tudo quanto pedirtes, você será? Então, quando você pede sabedoria, sabedoria vem do temor de Deus, certo? Conforme diz na palavra. Quando você pede discernimento de espírito, de quem vem? Da mesma fonte. E quando você pede estratégia? Está conectado lá? Já era. Entende? Por isso que nós devemos viver em espírito e em verdade. Porque uma vez que você está conectado na fonte, bebendo água limpa da fonte, você não está contaminado. Agora, quando a pessoa fica dando vazão só aos seus próprios sentimentos, o que acaba acontecendo? Você fica tão em si mesmado, tão auto-idolatria. Ai, mas o meu perdão, mas a minha ofensa, mas larga essa carga, larga isso quieto. Lembra que a gente estava falando sobre gerações? Falta de perdão geracional, hereditário, vamos dizer assim. Rixas de família, quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Quanto derramamento de sangue inocente poderia ter sido evitado? Quanto sangue inocente clama do chão a partir de lá dos 2 primeiros irmãos? Entende? Que é muito mais profundo que um orgulhinho ferido. Essa é a missão do inimigo. Você está dando combustível para quem? Para quem que você está dando armamento? Para o Senhor que te chamou, que te levantou, que te escolheu? Ou para o outro porque você está feridinho? Ah, eu não mereço. Merece. Se você não merecer, você não estava passando. É terapêutico. Entende? Tem coisa que realmente... Assim, deixa eu recolocar minha frase. Se você está passando, não é porque você merece, mas é porque você tinha que passar. Ou porque você escolheu assim, você permitiu, ou porque essa situação vai ser usada. Não tem aquelas jargõezinhos? Deus não muda as pessoas, mas ela usa situações para mudar a pessoa. É verdade. Mas essas são umas perseguições que a gente passa. Sim. Que bom, sinal que está dando fruto. A árvore que toma pedrada é porque tem uma manga pendurada lá. Se não tivesse fruto nenhum, por que ia tacar pedra? Não é na Bíblia que
escrito na Bíblia que Deus não te tira dos problemas, mas Ele te livra nos problemas. Não seria isso? Eu ouvi uma vez uma pregação que diz, eu não sei se tem isso na Bíblia, Acho que não tem na Bíblia, desculpa. mas eu já ouvi uma pregação que dizia assim, Deus não te livra do fogo, Ele te livra no fogo. É que a gente saia forjado. Aqui, ó. Maior que a gente não possa suportar. Junto com a aprovação, a gente dá o escape. Isso, olha lá, junto com a Isso, aprovação. eu acho que seria isso, uma maneira de falar isso. 1 Coríntios 13. 10, 13. Vocês puderem conferir para mim? Vou dar uma corridinha aqui, tá? Então, quando você escolhe, você para de ser prisioneiro, né? O perdão, ele depende da nossa capacidade de adaptação. Quando você é capaz de se desembolar do outro, é que você fica livre. Aí que tá todo o desenrolar desse emaranhado, né? Achou a referência? 1 Coríntios 10, 13. Se vocês quiserem anotar o que a Violeta falou, tá? Então, essa capacidade de se desvincular do outro, de se libertar mesmo, maduramente, né? Esse amadurecimento é que mostra a capacidade de superação, de enfrentamento, de crescimento mesmo, de glória em glória, porque a gente quer crescer. Mas lembra que fala? Quando era menina, fazia coisas de... Agora não sou mais. Então, não dá para ficar fazendo birrinha. Mas ele fez isso para mim, papai. Entende? Eu não sou mais menino, né? Então, ele fez isso para mim, papai. É assim, ó, sabe? Ele fez isso para mim, papai. Não vai fazer isso para ele. Bate nele. Criança assim, não é? Então, a gente tem que parar de ser criança, entender que a gente cresceu. Eu tenho certeza que dentro de cada um de nós tem uma criança ferida que precisa de colo e de cura. Isso vocês vão me ver falar a vida inteira. Porém, entretanto, todavia, qual que é a postura que nós temos que ter? Senhor, tá doendo, eu tô querendo chorar que nem criança, me rasgar que nem criança, eu quero vingança, eu quero justiça nessa situação, mas, mais do que isso, eu quero que a sua vontade prevaleça. Então, me ajude. Porque na minha força, na minha fraqueza, que eu sou forte em Cristo Jesus, né? Então, quando a gente perde também alguma coisa que nos pertence, ou sofre alguma mudança, ou alguma situação sai do nosso controle, a gente também pode considerar como perda. É como se fosse um luto, é uma adaptação, né? E aí, a gente também tem as fases correspondentes a isso. Então, num primeiro momento, vamos acompanhando aí na apostila para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá no perdão, na prática, lá, já pulei lá para 17, 16. As fases que você falou, negação, reação, já falou, né? Remissão. Eu vou falar agora. Então, 16 lá em cima. Joia, obrigada. Então, vamos lá, negação. Até certo ponto é saudável para podermos ir gradativamente entrando em contato com essa realidade difícil. Por quê? Você nega, lembra dos mecanismos de defesa? Então, isso é um mecanismo. Então, eu dou aquela negada, não tá tudo bem, não tá tudo bem, tá? Porque se tá um rancinho, se tá ferindo, se tem alguma coisa aí, não tá tudo bem. Só que é o seu eu possível nesse momento. Então, se respeita também. E vai, mas continua. Não volta para trás. Não tem aquele lance de não tirar a mão do arado? Continua. Persevera, vai funcionar. Confronto. No momento em que a pessoa se permite abrir os olhos para a realidade e se confrontar realmente o quanto isso doeu, o quanto isso afetou, o quanto isso impediu ela de crescer, de ir para frente, o quanto isso que não virou em nada. Gente, quando a gente não perdoa e passa um tempão e a gente ruminando aquilo, quando a gente olha para trás, a gente se sente bobo. A gente fala, nossa, não acredito que eu perdi tanto tempo com isso. Não sei vocês, mas eu fico assim, né? Reação. Onde a pessoa expressa a sua atitude mais espontânea diante do confronto. É normal que a gente se sinta humilhado, agredido, invadido, com raiva. Afinal, ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Hoje eu tô meio musical, hein? Mas
temos medo da nossa própria raiva. Então, até quando a gente se ressente com Deus? Ai, imagina, eu nunca me ressenti com Deus. Mentira. Mentira, todos já nos ressentimos com Deus. Todos nós já quisemos dar pitaco do jeito que Deus fez. Isso também é se ressentir. Rendição, quando você toma consciência e coloca para fora todos esses sentimentos como se estivesse confessando. Olha que importante isso. O que sentiu, o que você planejou, a vingancinha, aquela que você queria fazer, só para aquela filha da mãe jogar, né? Mas você se rendeu ao Senhor. Aí o problema é que o ser humano tem a tendência de ser politicamente correto. Aí que pega. Por quê? Não tá, tudo bem. Não está. Então vamos parar de contar mentira para nós. Porque toda mentira que a gente vai contando para nós, uma hora se incorpora como se fosse verdade. Aí fica mais difícil de arrancar. Entende? 5, cicatrização. O perdão é um processo, quando começa... o perdão é um processo. Quando começa a perdoar, começa a tratar, na medida que perseverar nisso, a ferida vai secando e cicatrizando. Então, na prática, o que é realmente esse perdão? A cura interior nada mais é do que deixar Deus sondar a gente. Sondar mesmo. Cada cantinho, ele não é ele que esquadrinha. E trazer esse material para fora para ser reciclado, ressignificado, que tem a ver com aquela pergunta que você fez antes. Então, eu escolho perdoar. Sabe aquilo que a gente falou assim? Deus, eu não quero perdoar, mas se essa é a sua vontade, eu querer perdoar. Lembra que a gente falou sobre a volição? Quando você fala eu quero querer, não é do âmbito da volição, da vontade. É do âmbito da escolha mesmo, da decisão consciente, da necessidade que você sabe que você tem que fazer isso, obedecer. Que é do livre-arbítrio, lembra do miolinho? Que a gente fez aqui na outra aula. O pessoal de casa está acompanhando? Se vocês forem tendo dúvida, vai. Estou falando muito rápido. Está dando para acompanhar aí? Assim, eu atualizo a dívida com Deus, confessando a Ele o quanto está doendo. Os planos que eu vou maquinando para me vingar, eu decido entregar o juízo na mão do verdadeiro juiz. Né? E por mais que a gente acredite que já foi perdoado, muitas vezes não foi, não. E é aí onde a gente começa a fazer uma politicagenzinha e às vezes O Bruno comentou mesmo comigo. Desculpa, Leni. Pode falar. É que travou aqui pra gente. Você pode voltar só um pouquinho? O Bruno falou mesmo que a internet aí da igreja hoje estava um pouco devagar. Fale para mim onde que vocês ouviram por último, por favor. Alguém fala aí para mim, por favor? Bom, vamos retomar. Eu vou retomando daqui. Leni, depois a gente volta. Decido entregar o juízo nas mãos de Deus, Ótimo. do verdadeiro juízo. Não, foi o que eu acabei de falar. Parou que a casa eu parei porque eu fui responder o acaso. Faça sua pergunta de novo. Toda falta de perdão, um dia, por mais que a pessoa fale, eu já perdoei, mas se ela não perdoou mesmo, ela não foi curada, um dia isso vem à tona. Sim. Lembra do inconsciente? Que fica querendo voltar, e a censura, e fica querendo voltar, e a censura? O que acaba acontecendo ali? É o mesmo caminho. É exatamente. Isso aqui é a prática daquela outra aula legal que vocês tiveram com a outra professora, legal. Entendeu? Por quê? Vaza. Porque a pessoa fica doente e morre. Um dia vira sintoma. Você vai varrendo, e a parada de pressão só tá ali, ó. Uma hora vai explodir. Eu perguntei porque, assim, como eu falei, eu já tive duas dores grandes. Situação de perdão e perdoei. E hoje, assim, a pessoa me faz mal, vamos dizer, ele me faz mal hoje. Eu fico bravo com ele, eu fico nervoso, eu fico com aquela vontade de vingar. Sim. Mas deu rápido. 2 dias, eu já não tenho mais. Nós já vamos falar. Eu dou risada. Ótimo. Você subiu de nível. Entende? Eu já vou explicar isso. Vocês entenderam a pergunta? Vocês entenderam em casa? Deu para ouvir? Eu já vou falar disso já. Vamos lá. Eu não consegui ouvir.
Eu não sei, consegui o Acácio está falando que ele já teve situações da pessoa atormentar ele e agora já não atormenta mais. Mesmo que ela fizer, ele fica bravo no dia, passa 1, 2 dias, já passa mais rápido. E eu já vou falar disso. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Aguenta aí, que eu já vou chegar nessa parte. Então, por mais que a gente acredite, a gente só está deslocando para o inconsciente. E uma hora vai vir sintoma. Entendeu? Vai vir, eu garanto você que vai vir. Você vai ficar com uma gastrite, porque você não está digerindo a situação, vai dar vai, tá? Que vai. A conta chega, tá? Fala em português, claro, vai feder. Vai, bastante, inclusive. Porque você vai morrer, vai apodrecer e vai feder mesmo, tá? Então, e às vezes a gente até desloca esse material na figura, olha que louco, às vezes a gente desloca também esse material na figura do cônjuge, dos filhos. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho um ex, tem várias coisas que meu filho é super parecido com ele. Eu fico, quando eu vejo o pai dele na minha frente, fazendo o que ele fazia para mim. Só que daí eu respiro e falo, não é ele. Mas ele aprendeu com ele. Ele é o ele possível. E se eu for bater de frente, for ficar arrebentando o menino, como que eu vou fazer esse menino se sentir amado? Entende? Então, eu aprendi a fazer perguntas poderosas de sabedoria. Que é o que eu quero que vocês vão desenvolvendo e depois vocês vão me contando aí ao longo do processo, como que está sendo a evolução de vocês com essas perguntas, ok? Então, nós temos uma capacidade, vocês vão ver aí que eu pus na apostila, que chama pantominêmica. Tudo isso que está acontecendo aqui, ó, por exemplo, as duas lá no fundo, uma está com a mão assim, a outra está com a mão assim, essa aqui está com a mão assim, a outra está assim ali, a outra está assim aqui, a outra está assim, o outro está com a boca ali. Tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, de cruzado, vocês aqui, isso tudo que está acontecendo aqui, eu falando, eu gesticulando, tudo. A minha mente está registrando a de vocês também. Tudo. Não tem seleção. Tudo está sendo registrado. Só que nem tudo está sendo super ultra racional. Está sendo tudo registrado. Então, está tudo lá. Entendeu? E aí você vai significando, ressignificando essas coisas. Então, todos nós carregamos em nós essas contradições. Nós não queremos fazer muitas coisas, porque o bem que eu quero eu não faço. Mas o mal, oh meu Deus. Então, ódio, amor, a gente carrega essas coisas, nós somos humanos, gente, concebidos em pecados, tem que parar de achar que a gente... não somos anjinhos, não. Entende? Eu quero que vocês entendam. Eu vou convidar vocês mesmos, vai lá me seguir, vocês vão ver que eu sou normal. Entendeu? Eu achei que você era normal, né? Porque é psicóloga. É assim, não, vou colocar melhor. Eu não sou normal, eu sou uma pessoa de verdade. Entende? Transparente. Ela olha nos seus olhos e isso é o interior. Às vezes, cuidado, mas eu não tenho espírito de adivinhação. Não adianta repreender. Conflito da porta estreita. Mesmo com todo o desejo de justiça própria que uma ofensa causa, eu escolho entregar para o juiz. É só ele que é justo. Outra coisa, perseverou no caminho apertado. Aqui nós estamos falando de perdão na prática, correto? Então, primeiro eu escolho perdoar. Depois eu vou entrar na atualização da dívida. Eu preciso atualizar, preciso pôr isso para fora. Lembra? Espremer a ferida? Conflito da porta estreita. Vai ser difícil permanecer ali, mas eu tenho que escolher permanecer. O quarto passo, perseverar mesmo, porque vai ficar voltando esse conteúdo. Mas você lembra que ele te fez? Né? Tem a ver com essa dúvida. Então, o que você faz? Eu lembro que ele fez, mas eu me lembro mais ainda quem é meu Senhor e o que eu tenho que obedecer. O quinto, eu aceito o outro possível. Por que a gente tem mania de querer enquadrar o outro e para nós é a glória, é a graça, né? Mas o outro tem que ter justiça. Gente, a graça veio sobre nós, veio sobre o outro, tanto quanto veio sobre nós. Nós também não merecíamos, né? Sexto, o melhor de todos, pago mal com bem. Isso é sinal de que eu estou parecendo com alguém muito cheiroso,
que eu vou dar um cheiro no cangote dele o dia que eu chegar lá, que esse é meu sonho. Eu sei até o cheiro que ele tem. Que ele já se apresentou em cheiro para mim na minha cozinha um dia. Ai, que cheiro. Ai, que cheiro. Se vocês tiverem a oportunidade de sentir nardo puro, sintam esse cheiro. E vocês vão saber o que é um cheiro de um cangote cheiroso de um dia Jesus cheiroso. E, gente, é com toda reverência, com todo respeito que eu falo que eu vou cheirar o cangote do meu paizinho. Porque sabe o que acontece? A gente precisa parar de ser religioso. Olha o jeito que essa menina tá falando de Jesus. Deixa eu falar um negócio para vocês. Com o seu marido, você se relaciona do jeito que você quer, não é? Com seus filhos também. E com Jesus também. Ele é meu melhor amigo, ele é o meu amor. Ele entregou a última gotinha de sangue por mim, por vocês. Ele é meu querido. Eu converso com ele igualzinho eu tô conversando com vocês. Isso é ser imagem e semelhança. Não precisa ficar enfirulando coisas. O véu já se rasgou, já desceu de alto a baixo. A gente não precisa de pompas e circunstâncias. A gente precisa ser de verdade. Conectar na fonte e rios de águas vivas fluirão. É isso. Então, vamos lá, que senão eu começo a pregar aqui e vai dar ruim. Não vai dar tempo. Aí, eu quero que vocês pensem no seguinte. Imagina que de um lado, a vontade de Deus, né? Desejo de vingança. Imagine de um lado a vontade de Deus e do outro os seus pensamentos aí. Como é que fica tudo isso? Esse orgulho ferido, essa confusão toda, obedeço, não obedeço, o que eu faço? É muito simples. Quando você resolve perdoar, Jesus se torna seu advogado. Ele se torna advogado da sua causa. E aí, enquanto você combate na mágoa, ele não pode te defender. Você não está obedecendo, como que ele te honra? Né? É simples. E aí que eu vou entrar naquela pergunta que eu falei, já eu vou falar, do acaso. Aí na página 18, vocês vão ver um desenho, assim mais ou menos, ó. É uma espiral ascendente e depois do outro lado tem uma descendente, desculpa, e uma ascendente. Qual que é a representação disso? Se vocês olharem, a espiral é a mesma. Só que o que acontece? Quando você decide ir no fluxo da mágoa, ela vai estreitando, vai apertando. Olha quantas vezes a mágoa fica mais pertinho aí. Porque o que você está alimentando dentro de você? E quando você escolhe o caminho inverso, o que acontece? O inverso, é óbvio. Então, demora mais para você se ofender de novo. Demora mais. E você perder mais rápido. Esse ciclo demora mais para acontecer de novo. Você entende? Isso é a nossa evolução. É isso que Cristo espera de nós. Né? Entenderam aí em casa? O conceito da espiral descendente e ascendente? É simples, né? Fica simples de entender assim. Então, à medida que a gente toma, então, esse caminho do perdão, nós acessamos essa espiral no caminho oposto. E aí a gente começa a ascender, subir para a aceitação e compreensão do problema. De modo que cada nível que você sobe vai ter um tempo maior entre uma crise e outra. E, além disso, nós vamos passar um maior intervalo de tempo sem sofrer. Isso é ótimo, né? Com aquilo ali, né? E é muito comum... bom, isso que eu já falei, da raiva, né, ser substituída. E aí, como que a gente expressa, então, o perdão? Vamos lá, isso aqui é muito importante. Já estamos finalizando. Glória a Deus, vou terminar antes. Unilateral. Às vezes, a pessoa nem sabe que se ofendeu. Ela nem sabe que te ofendeu. Então, não cabe nem falar sobre isso. Mas tem alguém com quem você pode falar, que pode resolver o seu problema? É ele mesmo que você vai falar, é com ele, tá? 2, condicional. Não se trata de colocar o perdão em negociação, mas se posicionar em busca de ajustes, aprendizado e crescimento. Então, o que seria esse condicional? É você estar mesmo nessa coisa de eu estou disposto a crescer mesmo, de verdade, não vou voltar atrás.
né? Então, você vai se adaptar àquela circunstância, por isso condicional, né? De modo que, assim, precisa pedir perdão, você pede, precisa liberar perdão, você perdoa, analisa, né? Lembra, sabedoria, discernimento, estratégia? 3, incondicional. Quando o seu contexto te impede de conseguir melhor relacionamento com aquela pessoa que te feriu, porque ela é uma pessoa absurdamente fechada, então perdoa de coração, crendo que o juízo pertence a Deus. Perdoa. Entendeu? Se necessário for pedir, mas se ela for muito fechada, talvez vai criar mais casos do que... Aí, E aí, antes da gente ir para a conclusão, eu queria fazer um convite para vocês. Deixa eu só ir aqui. Vou pedir que vocês se coloquem numa posição bem confortável aí. Uma posição bem confortável. Pessoal de casa também, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Eu vou contar aqui, mas não vou nem contar. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o dono milagre. Tem um... A menopausa muda a nossa pele. Não é a menopausa, tá, gente? Quem tá com menopausa? Se Deus quiser, logo eu estarei, porque ninguém merece, né? Mas vamos lá. Existe um... é histórico isso. Se eu não me engano, é um navegador espanhol que quando ele chegou num determinado lugar, eu não vou lembrar agora qual que foi, se foi Colombo, qual foi desses? Bom, enfim, não vou lembrar. Mas ele queimou os barcos. Ele chegou na tripulação e falou assim, vocês estão dispostos a viver aqui, a colonizar aqui e não voltar para trás, não voltar mais para a Europa? Não, nós vamos, eu não sei o quê. Sabe aquela coisa da empolgação? Os 300? Quem já assistiu? Sabe aquela coisa assim, testosterona, né? Macho. E homem tem que ser macho mesmo, viu? Se atentem para os próximos capítulos que eu estou montando um curso para casais. Bem legal. E um dos conceitos é não torne seu marido uma esposa, porque a mulher adora feminilizar o homem. Nossa, só nós vamos marcar essa nossa. E homem tem que ser homem mesmo. Sério mesmo? Tá? Eu sei que não pode. Mas vamos voltar lá. E aí ele pergunta, o capitão chega e pergunta assim, ó, vocês estão mesmo dispostos a viver aqui? Não, estamos, não sei o quê, não sei o quê. Então tá bom, pode tacar fogo em todos os barcos. Não, mas não é. Se vocês estão dispostos, é isso que nós vamos fazer. Vai queimar o barco, acabou, ficou para trás. E eu quero convidar vocês a olhar para mim como essa a capitã desse barco, para que a gente possa realmente queimar essas pontes do passado. Quando eu ia na Seychanoye, já passei por muitos lugares, falei, né? Uma vez teve uma palestra mas é o que eu tô falando, a gente aprende coisas, a gente tem que ser esponja, entende? Porque, inclusive, hoje eu consigo sentar com pessoas da Seychanoye e conversar sobre Jesus. E elas ficam assim, é mesmo? Falou, então, sabe aquele negócio da sutra sagrada que fala isso, aquilo lá? É uma meia verdade, não é uma verdade inteira. Entende? Eu quase memorizei a sutra. Eu memorizei, eu sabia ela de cor. De cor. Então, o que acontece? Quando fala lá, não tem pecado, não tem doença e não tem morte. Uai, então que nós estamos... Hello? Né? E uma das palestras, queime a ponte que acabou de atravessar. Foi lá que eu escutei isso. E eu achei maravilhoso. Sabe por quê? Porque foi lá que eu aprendi de perdão, você acredita? Foi lá que eu aprendi de perdão a primeira vez. E quando eu perdoei o pai do meu filho, a minha vida fluiu. Todo o resto. Essas seitas, elas são pensadas todas a vida, né? Sim. Só não são a verdade, são meia verdade. E por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a mentira, ela vem escancarada. Mas a meia verdade, ela te confunde e te desvia. Não é bem assim. Engano. Os enganos do mundo. Como fala na parábola do semeador. Né?
E aí, o que eu quero convidar vocês hoje, para a gente fechar essa aula? Vou pedir para vocês, a gente vai passar uns 3 minutinhos só, mas eu vou pedir que todos vocês fechem os olhos e se lembrem da situação que, de repente, você tem que largar para trás, daquela ofensa que a sua avó recebeu, daquele tio que traiu a tia e você acha um absurdo, do que seu pai fez com a sua mãe, de tudo que fizeram contra você ou contra alguém dos teus. Todos fechem os olhos, por favor, os de casa também. Fechem seus olhos. E aí eu vou pedir para vocês que vocês entrem comigo nessa viagem aqui, ó. Por mim, conectei, e abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. As carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e sem questionar, se despeça disso, queima as coisas do passado, meus barcos no questiona, aprenda a fazer a sua pergunta de Ele abriu mão de sua glória, a maior lição de perdão foi ele me conectou, ele me salvou, ele me curou por amor de mim e de você, porque ele nos perdoou primeiro. Ele deixou essa lição para nós. Ele deu destino para nós. Sabe o que é tapa e vinho? Tapa é honra, vinho é cura. Olha o anel de novo, é mais honra. Sandália, ide pregar o evangelho. Como é que você vai pregar um evangelho machucado, carregando mágoa, esgoto? Meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. Quem vai? Quem vai? Eu me despedi dos meus pais. Pergunta para ele agora.
não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. A partir do momento que você queima tudo isso, é isso. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Já queimei, né? Queimei tudo. Só tem Jesus. Isso é o perdão. Queima tudo. Queima tudo agora dentro de você. E só olha pra ele, só olha pra cruz. Ele apresentou pra nós essa cruz. Mas o peso dela é muito mais leve do que qualquer falta de perdão. O peso da obediência é muito menor. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Grita, vai se sobrar. Se eu não tenho pra onde voltar, Grita, pode gritar. Vamos, é terapêutico. Pode ir pra fora. Fala com ele. de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Presta atenção. Sou totalmente teu. Será que é mesmo? Fui encontrado pelo teu amor. Você foi encontrado pelo amor dele? Então permita que os seus ofensores também sejam. Às vezes é através do seu exemplo que isso vai acontecer. Não é à toa. Fui contemplado em ser com você. Ser Se eu sou um com ele, com você. Ser se eu sou um com ele, como que eu tenho que agir? ser De acordo com o meu temperamento? Com as verdades do mundo? Como deleta e deixa pra lá? Ou ser um com ele? Que nós possamos ser totalmente dele mesmo, em atitudes, nas nossas ações, no nosso coração. Pelo teu amor, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você. E aí eu quero ler para vocês. Eu vou pedir a liberdade de eu ler realmente a conclusão desses nossos 4 encontros. Conclusão: ressentimento. Quem continua sentindo? Na verdade, o perdão é um milagre, e sem Deus é impossível alcançar o perdão pleno. O homem pode perdoar parcialmente, mas um milagre compete somente a Deus. E o que compete a você é passar pela porta estreita, caminhar por um caminho apertado e perseverar nesse caminho, que compeliu você e obedecer à ordem divina. O livre-arbítrio é a chave que está dentro de você e que abre a porta do seu coração pelo lado de dentro. É você quem decide se abrirá a porta ou não. Jesus está batendo e pedindo que você abra a porta e o deixe entrar para te ajudar a limpar esse cativeiro trancado. Ele quer me ajudar e te ajudar a liberar o perdão a quem quer que seja, para que sejamos libertos das marcas que carregamos na alma. Deus deseja curar suas dores, amarguras e seus traumas, mas espera que você se abra para o processo. E sabe de uma coisa? Quem perdoa, cresce. Quem perdoa se aproxima de Deus, fica parecido com Ele. Quem não perdoa, fica emperrado, sobrecarregado, parado na vida.
Quem não perdoa não amadurece, não evolui, torna-se prisioneiro do seu passado, das suas dores e feridas. Quem perdoa vai participar do milagre de ver entalhado no seu caráter a face das características e as marcas do nosso Senhor Jesus. Nosso maior limitador é querer ser igual a Deus. Nossa reação às feridas prevalece o desejo de executar o juízo, que pertence somente a Ele. E assim, Ele fica impedido de derramar o seu bálsamo sob pena de estar reforçando a nossa autoidolatria. Sem que percebamos, as dívidas dos outros para conosco vão passando para um lugar de tesouro dentro de nós. E se Deus derramar seu unguento sobre nossos pecados, vamos nos tornar ainda mais exigentes e egoístas. Sabe por quê? Porque nós somos vaidosos. Para nos libertar, Deus nos apresenta a cruz, que é parte do tratamento dele para o nosso lado narcisista, adâmico e pecaminoso. A outra parte é o próximo que ele nos oferece para completar a cura das nossas feridas. O homem sarado por Deus, que andou, errou e cresceu e foi amado profundamente por ele, não adora a si mesmo, mas respeita e se ama. E também é capaz de perdoar porque na sua caminhada conheceu as suas próprias misérias, aprendeu a misericórdia do Senhor. Resumindo, se você não abrir mão, você não perdoa. E aí eu finalizo agradecendo a cada um de vocês, dizendo mais uma vez que é uma honra servir cada um de vocês. Para mim, eu me sinto honrada de estar aqui. Eu era uma menina que com 25 anos, eu não tinha mais sonho, porque o inimigo conseguiu botar na minha cabeça que eu era o tal do cocôzinho, do cavalo em pó, bem pequenininha assim. Mas o meu Jesus, ele fez tanta coisa para alcançar o meu coraçãozinho podre, que ele conseguiu. Então, nunca desista das pessoas. É o único pedido que eu quero fazer para vocês. Não desista das pessoas. Não desista de você. A começar de você. Vocês estão de frente com uma pessoa que já tentou suicídio. Em tenra idade. Que com 25 anos não tinha sonho. Mas hoje é tão grande e tão grande o que Deus tem feito na minha vida, que o tal do evento que eu convidei as meninas aí para participar no sábado agora, depois eu vou mandar o convite no grupo, caso alguém queira participar, vai ser em Jundiaí. Se chama Volte a Sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Eu sou uma pessoa totalmente improvável de estar aqui. Pela história que eu vivi, pela família que eu cresci, totalmente improvável. Mas Jesus falou, aquela ali, eu vou investir nela. Graças a Deus por isso. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês me acolherem, por esses mimos. Fazia tempo que eu não me sentia tão amada. Vocês veem que às vezes vocês falam, é um gesto simples. Não é simples, vocês não têm noção. Cada um que chegou aqui falou uma palavra para mim hoje. As mensagens que eu já recebi hoje em inbox foram bálsamo em algumas feridas que o inimigo tentou cutucar em mim, mas ele não vai vencer. Porque eu vou terminar com uma piada, óbvio, né? Porque eu sou do time dos boletos, ele sempre vence. Gente, muito obrigada, viu? Orar por ela, né? Por favor. Se alguém quiser comentar também, a Sol vai... Sirlene, toda vez a Sol é toda do lado. No longo da minha caminhada também com Cristo, eu vou colecionando mulheres para me espelhar nelas. Amém. E você é uma que eu aprendi, sabe, com essa coragem. Obrigada. Você está na minha lista. Deixa eu sobre a palavra. Orem por mim. Orem por mim. Não está fácil, mas glória a Deus. Vamos orar por ela? Porque assim, pro meu entendimento, eu sempre sei muito, mas ela ensinou muito mais para mim hoje. Aliás, dessas aulas, né? Vamos orar, né? Nós estamos aqui, vamos ficar de pé, né? Por favor. Querem virar assim? Assim a turma fica toda junta? Isso aí. Depois, se alguém
tirar um print da tela, a gente faz foto junto. Vamos. Essa parte narcísica não passa não. Querido, mal de pastor, estenda suas mãos, tá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela vida da nossa irmã em Cristo, da nossa professora. Nós brincamos aqui, nós damos risada, mas nós te louvamos e te adoramos, Senhor, pela oportunidade de ela se dispor, estar aqui a nos ensinar, a nos fazer melhores, a conhecer, a trabalhar primeiro em nós, para depois ajudarmos outras pessoas, Senhor. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos que estão nas regiões cruciais, sobre a vida dela, sobre a vida da família dela, em nome de Jesus, Pai. E que toda ação do inimigo contra a vida dela não prevalecerá. Está quebrada em nome de Jesus, Pai. E que ela continue sendo mesmo uma arma poderosa em suas mãos, Senhor, para edificar e para transformar vidas através da tua palavra, através daquilo que ela tem, Pai, como ela disse, conhecimento, sabedoria, Pai, e realmente estratégia de lidar, Senhor. Em nome de Jesus, nós te glorificamos por tudo, Pai. Amém. Vamos mostrar porque eu sou durão. Todo mundo. Você é cascudo. Cascudo. Obrigado. Tu é cascudo. Leni. Alguém quer falar? Não, imagina. Pessoal. Olha lá, gente. A câmera, gente. A chefa. Fala, chefa. Peraí, deixa eu virar aqui para... Vamos fazer... Assim, ó, junta aqui todo mundo, ó. Junta aqui, ó, nesse miolo aqui. A câmera quer falar. Vocês, duas coisinhas, ó. Primeiro, se você quiser... Eu quero que vocês saiam na foto. Deixa eu falar duas coisinhas. Vamos ver se a gente consegue. Peraí. Aqui, ó. Acho que não dá para Aí, vem todo mundo aqui. Isso. A gente tenta tirar um print e aí eu acho que dá certo. Ah. Alguém travou eles lá de novo, gente. Ixi, caíram. Peraí, vamos ver se vai voltar. Tá ali, ó. Voltou. Aí. Com a câmera mais longe, tem que pôr a câmera mais longe. É porque aqui não vai deixar. Cris, eu vou te pedir um favor, Christian. Você consegue dar um print aí pra gente, a hora que eles se ajeitarem lá? Eu troquei de computador aqui, até hoje eu não sei onde que dá print nesse computador. Vamos lá. Com a gente junto? É, eles vão se posicionar lá, daí você tira um print da tela e depois só recorta o... Todo mundo fica aí, pra Enquanto eles se arrumam lá, eu vou te mostrar como vai ficar aqui. É só ficar comprido assim, a imagem de vocês tem que estar print. Aí, eu tô aqui atrás. Maximiza aquele quadrado maior. Aqui, ao contrário. Agora vocês escutam quietinho, né? Tirou? Tem que ver se tirou. Sorria! Foi, Tama? Peraí. Sabe onde tem o tracinho, o quadradinho e o X? Vai no quadradinho para aumentar a tela. Tem que ser logo, senão vai cair. Alface! Congela o sorriso aí, gente. Deixa eu mandar pra câmera. Deixa eu mandar pra câmera aqui, peraí, pra chefe. Ó, lá em cima tem o risquinho, o quadradinho e o X. Aperta no quadrado para expandir a tela de vocês, que você está restrito, só tem maximizar, por favor. Isso, maximizar. Conseguiram? Agora quer tirar uma oficial, certinho, com o Cris olhando na tela? Vamos. Gente, ó, congela um minutinho aí o sorriso, vamos lá. Cabeçudo? Legal. Não, tirei um monte. Tá, ele vai mandar para mim, eu mando no grupo para vocês. Agora segura aí um minutinho, peraí. Tô top, hein? Tô top.
Quer que eu Tirar de tente novo? Você quer que eu tente aumentar daqui? Tem que ir embora, viu? Não precisa aumentar não, Leni. Eu só queria saber. Vocês... Tava certo, porque o Cris já tirou o print. Deixa, agora eu quero só dar um recado. Recado, pessoal. Ó, eu corrigi as provas aqui das últimas aulas do Bruno. E para quem tem a aula do Novo e Velho Testamento de quarta, eu corrigi as de cartas paulinas. Porém, tem uma prova do Bruno que eu vi aqui que faltou ele colocar a resposta em uma questão. Então, para não ter que mandar tudo de novo depois as notas, eu vou terminar de corrigir essa que ficou faltando e aí mando tudo, respondo os e-mails tudo de uma vez, ok? Então, até o final da semana eu mando tudo. E quem não fez as elucidações, vai mandando para não atrasar, tá bom? Não tem ninguém no quarto aqui. Isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada, Leni. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Também Nossa! O Bruno estava aqui. Deixa eu só pegar. Tchau, gente. Vou fechar. Vai lá,